Dia, boa tarde, olá. Iniciamos mais uma segunda-feira, mais uma semana, né? Em vista de mais uma semana de cumprirmos o nosso propósito de estarmos aqui orando, meditando, refletindo, né? Uma semana, né? Semana passada cumprimos a semana toda. Será que a gente vai conseguir cumprir a semana toda até sábado esta? Você é convidado a participar conosco nesta semana de oração e de reflexão, sempre com a nossa frase do dia. Iniciamos a nossa semana com a seguinte frase: a fé decide as experiências. A fé decide as experiências. Mais uma vez, a fé decide as experiências. Sim, podemos dizer que sim. Por que a fé decide as experiências? Porque a fé nos dá coragem. A fé nos dá coragem. A fé nos estimula a avançar. A fé nos ajuda a acreditar que as coisas vão dar certo. Então, nós podemos investir nos nossos projetos, nos nossos planos, nos nossos ideais. Fé nos ajuda a confiar de que Deus vai colocar a bênção dele naquilo que nós planejamos. Basta você olhar para as suas decisões. Por exemplo, você está fazendo faculdade longe de casa. Quem iria imaginar que isso daria certo? E você está aí apostando. Isso é fé, exercitando uma fé, uma confiança de que vai dar certo. Quando você se casa ou entra num relacionamento, qualquer que seja a natureza desse relacionamento, não é um exercício de fé, não precisa de coragem para investir nesse relacionamento. Quando você muda de emprego, você muda de empresa, muda de trabalho, você não está exercitando coragem, né? Não é um exercício de coragem mudar de empresa, mudar de emprego, não é? Quando você quer mudar de carreira, não exige uma coragem, não exige uma quantidade ali boa de fé. A fé está sempre presente na nossa vida, meus irmãos. A fé está sempre presente nas nossas decisões, porque toda decisão ela exige fé, ela exige confiança, ela exige esperança. Toda confiança, todo ato de decisão é um ato de fé. Exige confiança, esperança. Por quê? Confiança de que vai dar certo, esperança de que o Senhor agirá e fará dar certo. Toda decisão da nossa vida, seja no campo do relacionamento, dos relacionamentos amorosos, afetivos, casamento, o que for, seja no campo profissional, seja no campo de igreja, seja no campo de mudar de cidade, seja no campo de estudar, seja no campo de se decidir casar, toda decisão, ela é um ato de fé. Então, a fé realmente decide as experiências. Por quê? Porque quando a gente decide fazer alguma coisa, quando a gente toma alguma decisão, quando a gente decide viver alguma experiência, a gente precisa de fé. Vai abrir um negócio? Você precisa de fé. Vai iniciar um ramo novo? Precisa de fé. Decidiu ter um filho? É fé. Decidiu deixar o filho ir para outra cidade? É um ato de fé. Engraçado que quando alguém é ateu, ele não pensa em quantas decisões da vida dele a fé está presente. Em quantas decisões da vida dele ele precisa contar com o sobrenatural, como dizia o Nelson Gonçalves, o sobrenatural de Almeida, né? Para o ateu seria o sobrenatural de Almeida, né? Que o próprio Deus agindo. Ele vai ter que confiar de que Deus vai fazer com que as coisas funcionem do jeito que ele está esperando. E por que isso? Porque as variáveis, ao contrário, são muitas. É mais fácil uma coisa dar errado do que dar certo. Você sabe disso. É mais fácil um casamento dar errado do que dar certo. É mais fácil um relacionamento acabar, o amor acabar do que continuar. É mais fácil a empresa contratar outra pessoa do que a gente, porque tem muita gente competente, às vezes mais competente ou igual a nós. É mais fácil a pessoa comprar nas mãos de outra pessoa do que comprar na mão da gente. Você sabe disso, as variáveis para dar errado são muitas, muitas. Por que vai dar certo? Por que a gente vai acreditar que vai dar certo? Porque a gente tem fé. Porque a gente tem fé. Até ateu acaba sendo
dando esses golpes de sorte que a fé traz. Ele pode até não querer ver a mão de Deus ali. Ele pode até fingir que não está vendo. Mas no final, ele vai saber que está dando certo e deu certo porque Deus agiu, porque Deus fez funcionar. Toda decisão é um ato de fé. Toda decisão é um ato de fé. E toda experiência que você viveu e está vivendo veio de uma decisão que você tomou, veio de um sim que você teve. Por exemplo, alguém chama você, mude de estado e vai trabalhar em outro lugar, tem uma empresa te chamando, você vai dar o sim seu. Esse sim vai definir as experiências que você vai ter lá. Pode ser experiências boas, experiências ruins, mas aí a vida vai te ensinando conforme a vida vai caminhando. Então, ou seja, a gente vai vivendo e vai caminhando, e vai experimentando, e vai decidindo. E cada decisão a gente vai confiando, confiando que Deus sempre decidirá o melhor para nós. Deus fará via às nossas mãos o que é melhor para nós. Nem sempre Deus decidirá o que a gente decidiu, mas Deus decidirá sempre o melhor para nós. Então, você vive mais por fé do que você pensava. Você vive por fé muito mais do que você imaginava. A fé está muito mais presente na sua vida do que você imaginava. Você dorme e faz planos para o outro dia, não é? Sabe por que você fez isso? Porque você tem uma fé sobrenatural de que você vai acordar. Você tem uma esperança de que você vai acordar. Essas coisas que a gente ainda não estão escritas, só estão escritas na mente de Deus, a gente só as acessa pela fé. Você tem mais fé do que acredita que tem. Isso não quer dizer que você é um servo de Jesus. Ser servo de Jesus é outra coisa. Ser servo de Jesus é tornar-se parte da igreja de Jesus e alguém que vive para servir ao Mestre. Fé é algo que você vai transitando nela. E isso qualquer ateu tem, qualquer pessoa mais incrédula do mundo está vivendo por fé agora. Ele está confiando de que as coisas vão dar certo, mesmo tendo tudo ao contrário. Isso é fé. Não quer dizer que você é um discípulo de Jesus, mas você tem fé. E essa fé tem te ajudado nas coisas, nas decisões e na sua vida. Deus tem feito as coisas dar certo para você. Se é isso que você quer, é isso que você está recebendo e Deus tem te abençoado. Então confie em Deus e continue tomando as decisões da sua vida. Embora eu esperasse que você tomasse a decisão de se tornar um discípulo de Jesus. O que conta é se as bênçãos de Deus vêm para todo mundo, do ímpio ao crente, da pior pessoa do mundo à melhor pessoa do mundo. Todas as pessoas recebem as bênçãos de Deus. Os bichos, os animais, tudo no mundo é abençoado por Deus. Não é essa fé que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a fé que te leva a se tornar um discípulo e um servo de Jesus. Que Deus te abençoe e que você se torne um discípulo de Cristo. Nosso texto de hoje, Salmo 45, o verso 6, diz assim: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Deus é rei. Deus governa. Deus decide a vida de tudo e de todos. Ele é rei sobre toda a terra. Faz muito sentido a gente ficar perto desse Deus que é sobre todas as coisas. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. A despeito das lutas e das dificuldades que enfrentamos, o Senhor tem sido generoso e bondoso conosco. Eu te sou grato. E é essa convicção de que o Senhor já nos ajudou até aqui que faz entender que o Senhor nos ajudará daqui para frente. O Senhor ainda terá mais para nos ajudar. Ó Senhor, cuida de nós. Olha para nós. Nós vamos tomando decisões na vida, confiando de que o Senhor fará o melhor para nós. Às vezes nem nós sabemos o que é o melhor para nós, mas o Senhor sim. Nos ajude a ter uma fé, a reconhecer essa fé em nós, e que essa fé possa nos levar a tornar-nos discípulos de Senhor Jesus. Essa fé que tem nos feito ver que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado bênçãos e bênçãos diárias. Todo dia a gente tem uma lista de bênçãos para listar, porque a gente reconhece pela fé que o Senhor tem sido bom para conosco.
mas que esse reconhecimento agora possa nos levar para um segundo momento, o momento de nos tornarmos discípulos de Cristo, pregadores do Evangelho, servos de Jesus, gente da paz, gente da fé, gente da vida eterna. Senhor, cuida de cada um de nós, ajuda-nos, ajuda nas dificuldades, nas crises, nas dores, nas lutas, nos problemas, ajuda cada um, e que a nossa vida possa ser uma vida vivida com alegria e cheia de esperança na eternidade. Cuide de nós e sustenta-nos neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. Eu quero terminar antes de dizer para você um parabéns para a Diedra. A Diedra escreveu a Bíblia toda, manuscreveu com as próprias mãos dela a Bíblia toda. Diedra que participa conosco nas nossas orações. Parabéns, Diedra. Que esforço, que coisa incrível, né? Guarde para a posteridade. Guarde para a posteridade. Ela manuscreveu a Bíblia toda. Demorou 2 anos para isso, mas que coisa maravilhosa. Que Deus possa te abençoar e que os seus filhos e os seus netos e os seus bisnetos guardem isso e digam: a minha avó, a minha bisavó escreveu essa Bíblia, escrita com a letra da minha avó, e que possa ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Deus te abençoe e que você seja feliz. Te espero amanhã. Graça e paz. Parabéns. Amém, amém. Muito obrigada. Tchau. Parabéns, Diedra. Tchau, pessoal. Obrigada. Graça e paz.